Fala, massa atleticana, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, das últimas informações do nosso Atlético Mineiro para vocês. Bom, rapaziada, a gente vem trazendo para vocês um corte dos donos da bola, falando muito sobre a demissão de Gabriel Milito do Atlético Mineiro. Bom, rapaziada, depois do jogo de ontem, sinceramente, insustentável a situação do Milito no Galo. Cara, pra mim, na verdade, desde a final, já era pra ter dispensado o Milito e tentar fazer esses dois jogos da melhor maneira. Só que ontem, cara, ficou horrível, né? Você vê o time do Galo totalmente desorganizado, sem vontade nenhuma. Então, ficou assim, rola-se o boato que o elenco já também não queria mais o Milito. Então eles fizeram um jogo também ontem sem vontade nenhuma de jogar e conseguiram essa demissão do Milito. Bom, rapaziada, sem mais delongas, bora tocar esse vídeo, tá? Mas dá aquela moral pro canal, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. A informação que eu recebi de uma fonte que eu confio muito, porque nunca me deu uma informação furada, foi de que o Atlético está apalavrado com Castro, Luiz Castro. Apalavrado com Luiz Castro. Por que a coisa não pode caminhar? Primeiro que o Luiz Castro, o Santos procurou, o Cruzeiro quer o Luiz Castro também, vai rolar uma quedinha de braço entre Cruzeiro e Atlético. O Gabriel Marques vai contar a partir de agora, no início desta edição dos Donos da Bola, que aliás vai feder carbureto, porque hoje tem muita informação, tem muita opinião, tem muita notícia, então veja aí, demissão do Milito. É o fim da linha para um técnico que quase fez história no Galo. Fizeram a chegar a um consenso, né, tanto da parte dele quanto da parte do clube, de que nós não continuaríamos o trabalho. Milito chegou ao Atlético em março, após a demissão do Filipão. Tinha uma parada dura pela frente, vencer o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro. Sua primeira coletiva teve alguns momentos marcantes. Que temos que hacerle sentir al rival que aqui em casa mandamos nós. A decisão teve fortes emoções. Dentro da Arena MRV, o Galo saltou na frente, 2-0 de vantagem. Vantagem que veio abaixo no segundo tempo com o gol contra de Gemerson e outro de Dineno. O vencedor seria definido no Mineirão, onde o Galo ainda precisou de uma virada para levantar a taça. Pela quinta vez consecutiva, o Campeonato Mineiro era preto e branco. Só que os meses seguintes não foram fáceis, principalmente no período da Copa América. Por conta de desfalques, lesões e convocações, Milito chegou a ter apenas 6 jogadores no banco de reservas. Isso sem falar nos maus resultados pelo Brasileirão. Flamengo, Palmeiras e Vitória marcaram 4 gols cada na defesa de Milito. Todas estas goleadas em um espaço de 15 dias. Entre junho e julho. Me preocupa muito com a facilidade com a que encajamos goles e é um tema que temos que resolver de maneira urgente. Esse desempenho preocupante no Brasileirão acabou ficando de lado. O Galo apostou tudo no mata-mata e entre altos e baixos conseguiu chegar na final da Copa do Brasil e da Libertadores. O desfecho é que acabou sendo muito, mas muito longe do esperado. Diante do Flamengo, derrota no Maracanã por 3-1 e nova derrota dentro de casa para ver o rival fazer a festa. Estou muito orgulhoso de los jogadores por como compitieron ante la dificultad y lo intentaron de todas maneras, con acierto y con errores, pero lo intentaron siempre. A última bala de prata para salvar a temporada era a Libertadores e acabou sendo um tiro no pé. Mesmo com um a menos em campo, o Botafogo abriu 2 gols de vantagem. Milito foi para o tudo ou nada e acabou de mãos vazias. Claramente se nos ha escapado uma oportunidade inmejorável para poder ganhar a Copa Libertadores. O último capítulo da história do técnico com o Atlético foi escrito nesta quarta, diante do Vasco.
mais uma derrota, completando 12 jogos sem ganhar. O Galo está fora da Libertadores do ano que vem, ainda não garantiu a vaga para a Sul-Americana e, apesar de pequeno, ainda tem o risco de ser rebaixado. O Milito é um treinador muito envolvido, muito organizado, muito bons conceitos e, acima de tudo, muito bom caráter, um dos melhores que eu já trabalhei. Mas a gente sabe que no futebol, quando as coisas não caminham, às vezes podem ser necessárias mudanças de rotas. A história de Milito poderia ser outra se tivesse ganhado uma das finais. Mas no futebol, o si não entra em campo. Me preocupou o teor, né? Me preocupou o conteúdo, mas a forma também. A forma, o Vitor é uma figura mais introspectiva, já tem essa questão de ser um cara com pouco estofo para exercer o cargo de diretor, né? O Vitor é um cara que está em teste como diretor num clube do tamanho do Atlético, né? Essas substituições, né? Se pede um grande executivo, coloca um cara aqui só para cobrir, que não é especialista. Aí eu falo da direção de negócios, a direção de futebol, sai o Caetano, você coloca o Vitor e tal. Então a forma e o conteúdo, a forma com a qual ele se dirige, faltou pouco ele se derreter ali, chorar e tal. Tem que ter um pouco mais incisivo e mais fino, mas isso é outra história que não tem nada a ver com o que eu quero dizer agora. E o conteúdo me preocupa quando ele diz, é um treinador que sente muito emocionalmente. Vocês descobriram isso agora, depois do jogo contra o Vasco, porra. Agora, depois do jogo contra o Vasco. Mas demorou demais para descobrir, né? Será que tudo isso que aconteceu com o Milito aí no Atlético não tem relação com o que foi prometido e não cumprido com ele? Aí eu vou voltar lá no Eduardo Cudê. Que também reclamou, e na época eu dei uma porrada aqui, falei que ele jogou contra a instituição. Mas ele reclamou que prometeram e não cumpriram, o Milito lá atrás reclamou que prometeram e não cumpriram, a coisa degringolou, ele não ganhou, aí vem na coletiva, né? Porque ele sente muito emocionalmente e tal. A forma e o conteúdo, negócio maluco. Mas agora, peraí, calma que eu vou te chamar. Peraí, que então, o Eltinho voltou de férias depois de 30 dias, você não vai deixar eu dar uma boa tarde pro Eltinho? Eu só quero saber se ele reclamou disso, é só isso. O Milito reclamou que não cumpriu. Não, que não cumpriu abertamente não, mas... É porque a proposta que enviaram para ele falava que era um ano de pouco investimento. E que não ia ter reforma. Soube ler em português. Peraí, a coisa não é bem assim não, tá? Estava escrito lá, não sei o que eu tô falando isso. A coisa não é bem assim não. O que acontece dentro do clube também tem coisa que a gente fica sabendo, tem coisa que não. Mas essa aí, a informação que eu tenho é que prometeram algo melhor para ele. Não cumpriram. Tanto que na hora de buscar um volante, teve que pegar o Vera, não tem dinheiro para investir. Você tem alguém? Eu conheço o Fausto Vera, tá no Corinthians, então busca lá. Não tem dinheiro para investir, né? sacanagem. Não, tô dizendo assim, e ainda assim tiveram que pagar, e não foi barato. Né? Mas enfim. O Campeonato Brasileiro do Gabriel Milito, que é do Gabriel Milito, são 36 Só jogos. ele que é o culpado, né? Ele que treinou o time. Beleza. Ele que treinou o time. Beleza. É tão ruim que o Atlético pode ter a pior pontuação dele, Atlético, na história do Brasileirão de pontos corridos, com 20 equipes disputando. Que começou a partir de 2006. O Atlético pode ter a pior pontuação dele na história do Brasileirão de pontos corridos, com 20 equipes disputando. Que eu não lembro agora se foi 2006 ou 2007 que começou a ter 20 equipes. Cara, é um caos. É um caos. O Atlético não vencia há 12 rodadas. Você é mestre de falar, quando acabou não a vitória... vence, né, Thiago? 12 partidas, não vence a 12 partidas. Agora não 13. Não vem. Mas o quê, irmão? Você Você é tá mestre de apontando dizer dedo pra mim, pra que quê? quando o Atlético venceu o River Plate, eu cheguei tão militizado. E tava, de fato. Só que depois disso, são 12 partidas sem vencer. Depois disso, o Atlético foi humilhado em 2 finais. O Atlético tem a pior sequência dele desde 1991. Essa é a pior sequência do Atlético sem vencer uma partida desde 1991. Se a diretoria, que cometeu muitos erros durante essa temporada, tem um acerto, um dos acertos para mim é a mudança de ontem. A saída do Gabriel Milito hoje não tinha como, não se sustentava mais. Cara, nós estamos falando da pior sequência de jogos sem vencer do Atlético desde 1991. Eu nasci em 91. 33 anos. Nós estamos falando de 33 anos. Depois disso, tem algumas sequências ruins e muitos técnicos ruins.
Mas nada que se assemelhe ao que o Atlético vive hoje. Nada se assemelha ao que o Atlético vive hoje. A demissão, para mim, ela é muito acertada. Ela é muito acertada. E o Atlético precisa buscar um treinador que tenha capacidade de gerir um grupo que ele tem. Hoje, para mim, o Milito não era esse cara. Ele mostrou em alguns momentos da temporada que ele é um cara absolutamente promissor. E falo isso sério. Quando ele consegue aquele início de sequência boa, quando ele tem a sequência recente, que ele consegue as classificações, as finais, ele é promissor. Só que ele ainda não estava pronto para o que é o futebol brasileiro. Não estava pronto para o que é o Atlético. Eu acho que o Milito precisa pegar cancha com times menores, de menor expressão de fato, para depois chegar no topo. Ele foi alçado ao topo sem ter a capacidade para tal. Ele não tinha capacidade para gerir esse Atlético. Eu posso perguntar uma coisa? Eu quero saber de você. Pergunta. Quem tem capacidade? Quem vai ser esse treinador? Porque hoje, a gente olha para o mercado, tem 2, 3 nomes. E eu sei que o Atlético é um treinador português. É o que me falaram isso ontem. Então eu posso te falar. E quando eu recebi a informação, isso me deu esperança, porque a entrevista do Rafael Menin me tirou toda a esperança. Mas a informação que eu recebi hoje, de quem pode ser o técnico do Atlético, me deixou com muita esperança. Sabe por quê? E eu tô torcendo, mas assim, ó, falei ontem no meu Instagram, me segue lá? Eu falei ontem no meu Instagram lá, que eu tô torcendo muito para o Atlético trazer um treinador do primeiro escalão. Por quê? Porque treinador do primeiro escalão não vai aceitar elenco preguiçoso, descompromissado, jogador come e dorme. Aliás, o cara não assina com o clube se ele não tiver garantias, estou falando do primeiro escalão, garantias de que haverá investimento, de que haverá uma reformulação no elenco. Não assina. Então eu estou torcendo muito. Eu vou contar a informação que eu recebi de quem pode ser. E aí eu estou dizendo pode, porque ainda não tem nada assinado. Mas, apalavrado já. Eu vou falar daqui a pouco, mas a informação que eu recebi de uma fonte que eu confio muito, porque nunca me deu uma informação furada, foi de que o Atlético está apalavrado com Castro, Luiz Castro. Apalavrado com Luiz Castro. Por que a coisa não pode caminhar? Primeiro que o Luiz Castro, o Santos procurou, o Cruzeiro quer o Luiz Castro também, vai rolar uma quedinha de braço entre Cruzeiro e Atlético, e o Santos também. O Vasco se interessou pelo Luiz Castro. Então a informação que eu recebi perder para que... Vasco e Santos é para... mas vai saber, né? Vai saber. Mas aí tem que ver também o que os caras vão meter de dinheiro, né, Thiago? Não, tô perguntando é porque o Atlético, através de um dos seus donos, diz que vai ser um ano de austeridade financeira. Não. Diz que é um ano duro no orçamento. Não vai ser um ano de austeridade financeira, não. O Atlético vai contratar. Mas então, duro no orçamento é a mesma coisa, austeridade financeira. Duro em relação ao que seria se o Atlético estivesse na Libertadores no Super Mundial. Vamos lá, você tem uma informação que o Atlético que meio que contradiz um pouco. Eu conversei com um dos donos. Então, pois é. Então a informação que você tem contradiz um pouco do que o Rafael Menin diz. Contradiz. Não é contradiz. É que, cara, quando ele diz aquilo, é que pensando, o que o Atlético gastaria se estivesse na Libertadores e no Super Mundial? Muito mais do que ele vai gastar. Isso é óbvio. É óbvio. Porque o Atlético ganharia só de participar do Super Mundial 20 milhões de euros. Não, isso é conversa. Ninguém confirmou isso até hoje. É isso, não? Não, ninguém sabe. A FIFA não Eu deixou acho que isso. Não o tem... próprio- Isso é o os Ancelotti falou portugueses isso. é que jogaram isso. O Ancelotti falou que poderia ser, mas não tem lugar nenhum afirmando o valor de premiação. Então, ótimo. Enfim, mas o já Atlético tá tem uma moral. premiação já garantida por participar do Super Mundial de Clubes. Então, já tem a premiação garantida de participar do Super Mundial de Clubes. O Atlético teria uma premiação que participando da Libertadores. Ou sendo campeão de um dos torneios que ele fosse campeão agora. Isso aumentaria muito o investimento para o próximo ano. O que acontece? O Atlético planeja mais investimento para o próximo ano. O orçamento ainda não foi divulgado, mas o Atlético planeja mais investimentos para o próximo ano. Se o Atlético confirmar o Luiz Castro, vocês podem, você torcedor que está me assistindo agora, você pode ter certeza que o Atlético vai montar um time decente. E tem que montar. E é obrigado a montar. Sabe por quê? Porque vocês, os R's, vocês precisam devolver, junto com os jogadores e o novo treinador, o Atlético ao patamar dos melhores momentos da temporada, porque vocês conseguiram tirar o Atlético desse momento. O Atlético se apequenou ao final da temporada,
Pode ser que nem entre, como o Elton disse aqui, pode ser que nem entre na Sul-Americana, mas se entrar na Sul-Americana, sabe o que vocês vão ter que fazer? Montar um time para já chegar na Sul-Americana como favorito. Porque a Sul-Americana não vai ter Botafogo, não vai ter Palmeiras, não vai ter Flamengo, não vai ter Internacional reforçado, não vai ter São Paulo, não vai ter o próprio Corinthians também, que está na pré. Então, assim, vai ser uma Sul-Americana. Aliás, precisa ser uma Sul-Americana para o Atlético entrar como favorito. E para isso você precisa montar um elenco. Reformulação. O Hulk não pode ser sua única referência, você precisa de lateral esquerdo. Você precisa de volantes, mas volantes mesmo, grandes. Talvez o maior investimento que vocês precisam fazer, ataque e na volância. Ataque e volância. Jogador referência, jogador grande. Ah, mas isso custa caro. Ah, beleza. Tá saindo o Lemos, Igor Rabelo, Vargas, Kardec e não sei mais quem, o Mariano. E a soma desses salários aí. Você vai dizer que dá 150 mil? Então vai ter muito dinheiro para trabalhar com inteligência, com muita inteligência e trazer menos jogadores, mas mais referências. E se o Luiz Castro assinar, como está palavrado com o Atlético, isso é informação que eu estou dando aqui. E quem me passou é muito sério, gente confiável. Está palavrado. Se vai virar eu não sei, até porque ele, Luiz Castro, não pode confirmar nada com clube nenhum antes do dia 20 de dezembro. Então ele não pode dar ok para ninguém. Falar, não, já posso assinar, faz aí um pré-contrato, vou assinar e tal. Não pode até o dia 20. Não sei, deve ter alguma coisa com o Al-Ittihad, não sei. Deve ser da rescisão de lá. Da rescisão e tal, não sei. Então até o dia 20 ele não pode. Só que o Cruzeiro também quer, o Luiz Castro, né? O Thiago, inclusive, apurou uma informação. E aí nós vamos ter que ver o que vai acontecer. Aí tô vendo aí um movimento de, e o Tite? O Tite está na lista. Se o Luiz Castro não vier... Você tem Carvalhal, Sérgio Conceição, o próprio Caixinha. Sérgio Conceição seria sensacional. Só que o Tite está no bolo. Assim como o Milito esteve, assim como outros treinadores agora é o português. Tite não, rapaziada. Sim. Por isso que eu estou dizendo. À frente do Tite, você tem Sérgio Conceição, Carvalhal, né? Mas o ficha 1, que está palavrado com o Atlético, chama-se Luiz Castro. Eu não estou cravando dizendo que venha, mas que está palavrado. Bom, rapaziada, você viu aí um corte dos donos da bola, trazendo muita informação sobre, primeiro, a saída do Milito, né? Infelizmente, a passagem muito ruim, principalmente pelo brasileiro. Conseguiu dar uma melhorada ali na reta final das Copas, mas as duas finais foram vergonhosas. É melhor a gente até esquecer. Vamos pular. E vamos para Luiz Castro. É isso mesmo, rapaziada. O HG trouxe informação exclusiva. Ele confirmou que a fonte é confiável e o Atlético já conversa com Luiz Castro. Cara, só que a concorrência tá grande, rapaziada. Listaram aí Cruzeiro, Santos e Vasco. Mais a gente... 4 times querendo o Luiz Castro para 2025. Sabemos que, pela informação do HG, que já tem uma conversa adiantada para ele vir treinar o Atlético Mineiro em 2025. Que seria para a gente muito bom, até porque eu acho que num contrato ele ia tentar amarrar a questão dos reforços para 2025, que realmente o Atlético precisa, até porque tinha só o time titular, não tinha quase ninguém no banco para a gente poder mesclar ali num certo momento. E eu acho que o Luiz Castro seria uma ótima contratação, iria ajudar a organizar esse Atlético Mineiro para 2025. E se Deus quiser, a gente ganhar o Atlético Paranaense e chegar pelo menos na Sul-Americana. Bom, rapaziada, é isso que a gente traz para você. Eu quero que você deixe aí nos comentários o que você acha dessa possibilidade de Luiz Castro estar treinando o Atlético Mineiro no ano que vem, no ano de 2025. Não se esqueça, dá aquela moral pro canal, se inscreve, ativa o sininho e deixe seu like. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.